Boa noite, pessoal que está assistindo a live no Facebook. Boa noite, doutor Daniel. Agradeço atender o nosso convite para participar dessa live de hoje, que eu acho bem importante, um assunto relevante, importante, que é a saúde bucal. Vou conversar hoje, então, pessoal, com o doutor Daniel Beckel. O Dr. Daniel Beckel, ele é especialista em odontogeriatria e gerontologia. É mestre e doutor em prótese dentária. E atua há mais de 25 anos no atendimento odontológico domiciliar. Então, a gente vai ter bastante assunto aí para conversar, Dr. Daniel. Eu sempre tive uma dúvida, né? Eu trabalho com home care e a gente sempre pensa em outros tipos de serviços. E quando eu descobri que tinha serviço, eu fiquei bem curioso, né? Mas que tipo de paciente, doutor Daniel, tem a real indicação para ter esse serviço de odontologia no domicílio? Boa noite, Rodrigo, e quem nos acompanha aí ao vivo. Primeiramente, também já vou agradecer a parceria grande com a Essential Care, a empresa que eu admiro já há alguns anos, que presta serviço de home care a pacientes aí da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil. Rodrigo, esse é um tema que me fascina, né, a odontogeriatria. Há mais de 25 anos que eu atuo nessa área. Lá do início, quando eu carregava as maletas de um professor meu, Dr. Luiz Alberto Arteche, que iniciou essa modalidade de atendimento basicamente no Brasil. E em função da demanda de pacientes, é uma modalidade de atendimento que regulamentada e exclusiva para pacientes com dificuldade de locomoção, sendo geriatra ou não. Mas não pode se fazer um atendimento domiciliar, não é regulamentado para pacientes meramente pelo conforto, mas sim para pacientes que tenham dificuldade de se deslocar até um ambulatório odontológico, até um consultório odontológico, e que necessita do atendimento, necessita que tenha saúde bucal, e esse paciente não pode ficar marginalizado em função de não ter as condições de locomoção. Muitas vezes um tratamento dentário não é só uma sessão, são várias sessões, desde o diagnóstico, tratamento. Então você acaba oportunizando a esses pacientes com dificuldade de locomoção, que pode ocorrer por diversos motivos, por doenças sistêmicas, por demências, por fraturas de membros, por AVCs, por muitas vezes por alguma síndrome, que acabam fazendo com que, muitas vezes, por descuido familiar ou de conhecimento próprio, deixando a saúde bucal muitas vezes deteriorada, por pensar que não existe esse tipo de modalidade de atendimento. Uhum. E assim, pensando assim, quais seriam as vantagens ou benefícios, entendimento, tu já comentaste alguns aí, que outras vantagens tu acha importante a pontuar assim, nesse atendimento no domicílio? Veja bem, Rodrigo, todo o sistema estomatognático, sistema digestivo, ele começa pela boca, né? Pela mastigação, né? Também pela deglutição, enfim. Você não tendo saúde bucal, ou tendo uma situação bucal deteriorada, com doenças periodontais, cárie, próteses mal adaptadas, úlceras por próteses mal posicionadas, enfim, você vai acometer uma situação de infecções locais que podem também se comprometer sistemicamente e não fazer com que esse paciente tenha saúde geral. Tá? Então, você vai acabar dificultando, você vai acabar facilitando o atendimento à saúde bucal, vai ajudar na saúde geral do paciente, com tratamentos mais simples ou mais complexos na casa do paciente.
você pode fazer praticamente todos os procedimentos de nível ambulatorial que você realiza no consultório, você acaba realizando no domicílio. Desde uma extração simples, um tratamento de canal, restaurações, próteses fixas, enfim. Para isso, você tem que estar habilitado, né, e treinado para isso. Desde o controle da infecção, descarte de lixo, esterilização do material e equipe treinada para isso, porque você está fora do seu ambiente. O profissional está fora. Quem é o maior beneficiado disso tudo é o paciente, que vai ter as condições e conforto de executar todos os procedimentos no seu domicílio, no hospital ou no seu residencial, enfim, aonde ele se encontrar. Dessa forma, você vai ter que ter uma organização desde esterilização, embalagem dos equipamentos, dos instrumentais e controle de infecção, tendo uma biossegurança para que se você tenha uma segurança no atendimento. Esses cuidados são primordiais para quem quer fazer esse tipo de atendimento. Então, dessa forma, você vai fazer praticamente todos os procedimentos. Eu diria hoje em dia que as cirurgias de implante ficariam complicadas. São movimentos, são a colocação dos pinos de titânio em residência não funciona, porque até hoje não consegue ter completamente, porque você precisa, para a instalação dos implantes, um ambiente totalmente asséptico, completamente livre, né, de infecção, para ter sucesso na ósseo-integração. Mas, no restante, todos os tratamentos a gente consegue ter sucesso com todos esses princípios. Você criar também um ambiente no domicílio em que não tem animais naquele recinto, no momento do atendimento, que você faça a limpeza prévia, que você leve o seu lixo, descarte os perfúrios cortantes, que você tenha por trás de você todo um staff, né, uma logística para esterilização do material. Então, muitas vezes, você tem que ter a clínica, né, o consultório como seu suporte. E o profissional também, ele tem que estar preparado. Eu considero que a especialidade de odontogeriatria, ela te capacita para isso, assim como o PNE, paciente de necessidades especiais, são profissionais que estão capacitados para essa modalidade de atendimento. Essa dúvida, desculpa te interromper, doutor, claro. É a dúvida que eu tinha. Então, não são todos os profissionais que têm qualificação para prestar esse tipo de atendimento, e além disso, para cumprir esses requisitos de biossegurança, de material estéril, descarte, é importante ter todo um aparato diferente daquele do consultório, tanto equipamentos, suporte de ferramentas, enfim. Exatamente. Não que todos os profissionais podem fazer o atendimento domiciliar, mas vai depender do que você está disposto a propor para o paciente, né? Do que você... eu me proponho, a nossa equipe se propõe a fazer um atendimento completo, né? Não é porque está no domicílio que a gente vai não deixar de fazer alguns procedimentos, desde que tenha segurança, uma anamnese, uma ficha bem completa, todos os cuidados médicos, contato com a equipe multidisciplinar que muitas vezes está envolvida, a enfermeira, o médico. Isso vai fazer com que você possa, através de equipamentos, tá, de igual ao consultório, de alta rotação, a caneta barulhenta, né, e um motorzinho que pode ser movido a ar ou a eletricidade, vai depender do que você vai querer, de desempenho. Eu considero que o melhor desempenho é a ar comprimido, igual ao consultório, muitas vezes até mais potente. Você vai utilizar... existem cadeiras odontológicas portáteis, eu tenho, tá? Mas eu uso muito pouco, porque muitas vezes o paciente de idade avançada, ou que está comprometido com a locomoção, ele prefere o seu leito, ou prefere a sua cadeira de papai. Claro que a ergonomia do profissional, ela acaba sendo prejudicada, mas o paciente muitas vezes demenciado, ao colocar numa cadeira de dentista, ele se sente muito mal. Ele já tem um histórico de odontologia traumática, que hoje em dia a gente não vive mais isso, a gente vive uma odontologia de conforto, de ausência de dor,
né, você buscando qualidade de vida com esse tipo de modalidade de atendimento. Então, muitas vezes a cadeira não acaba sendo muito pouco usada. Os outros equipamentos que você pode ter, para resina fotopolimerizável, o foto, que ele é bem manuseável, ele é bem fácil de carregar. Para tratamento de canais, você nem precisa raio-x, você pode ter um localizador apical. O que é isso? O próprio instrumento, ele mede o tamanho do seu dente para você acertar os tamanhos de obturação do canal. Então, existe também raio-x, né, portátil hoje em dia. Hoje, atualmente, eu terceirizo esse serviço, não prefiro não, porque o raio-x acaba sendo, né, um equipamento que exige maiores cuidados, enfim, mas existe hoje em dia a possibilidade de exame de imagem no domicílio. Então, todos os equipamentos, praticamente, eles são carregáveis, né? Eles dá para carregar, não que você vai botar a cadeira convencional dos dentistas nas costas e vai levar para dentro da casa do paciente. E também não adianta eu ter uma caminhonete, modelo, né, 2020, com todo o consultório lá dentro, como se fosse um consultório, porque essa caminhonete, ela não vai subir no 20º andar para 24 de outubro. Então, você tem que ter portabilidade disso, tá? E hoje em dia, os equipamentos, eles são regulamentados pela Anvisa, então a gente tem todo um respaldo aí que acabam facilitando, tá? Muitas vezes você tem motores elétricos para fazer um desgaste de prótese, ele é muito pequeno, ele é quase o tamanho de um celular, entendeu? Para você fazer apenas um desgaste, uma adaptação de prótese, então isso vai facilitando, e hoje em dia, com a questão toda das indústrias, né, odontológicas também estarem atentas a essa demanda, elas estão produzindo esse tipo de equipamento. Eu vi tu comentando ali dessa interação importante do profissional de odontologia com os demais profissionais da equipe multi, como nutricionista, fonoaudiólogo principalmente, e um médico, né? Essa prática tu realiza na rotina, essa interação com a equipe médica? Fundamental, Rodrigo, fundamental. Eu não consigo trabalhar sozinho. Ao longo desses 25 anos fazendo isso, eu vejo que assim, a equipe, ela é... o paciente que pode ter equipe, não precisa ser a equipe fechada, a minha equipe toda, né? A gente trabalhar em equipe com a equipe já do paciente, muitas vezes o paciente já tem o seu médico, já tem a sua nutricionista, psicóloga, e a gente fazer o contato é fundamental, isso dá respaldo, os pacientes gostam, os familiares sentem que o profissional está né, envolvido na situação, porque fazer o conserto, o tratamento bucal, a gente é treinado para isso. A gente sabe fazer muito bem, só que tem que extrapolar, na odontogeriatria, você tem que extrapolar isso. Né, para atender pacientes especiais, mais jovens também, você tem que ter um perfil que possa justamente dividir, ter conhecimento também um pouco mais aprofundado sobre as doenças sistêmicas, sobre exames complementares e por aí. Porque a gente pensa sempre em odontologia, pensando na parte funcional de mastigação e estética, mas não é bem assim, né, doutor? Tem muita relação de doenças sistêmicas também, né? Perfeito. Uma área que está muito junto à odontologia e o dentista em geral não presta atenção é a fono. A fonoaudiologia na odontogeriatria ela é fundamental porque ela trabalha a questão da deglutição e eu preparo o bolo alimentar para ela fazer o paciente voltar a deglutir, para não aspirar o sólido, que isso pode ocorrer pneumonias por aspiração. Então, vendo isso, esses profissionais também conhecendo a área odontológica vão oportunizar o tratamento odontológico, porque o paciente que tem uma periodontite ou uma piorreia, como se diz popularmente, que é o sangramento, descolamento da gengiva, perda de osso, infecção crônica com supuração, muitas vezes, acaba que, se é um paciente diabético, ele dificulta o tratamento da diabetes. Para ter o controle do açúcar, se eu não tenho tratamento periodontal, ele acaba, muitas vezes, os índices glicêmicos acabam não sendo controlados porque tem um foco infeccioso crônico. Se você não cura esse foco infeccioso crônico, você não consegue ter um controle da diabetes, mesmo que medicamentosa, vai dificultar mais isso.
E isso vai acarretar prejuízo para o paciente. Endocardites também, pacientes que têm tratamento de canais, abscessos, raízes sépticas, que a gente chama de raízes infectadas, quebradas nos seus maxilares, que são situações crônicas né, de infecção, também acabam acarretando dificuldade, porque você libera mediadores químicos da inflamação na corrente sanguínea, e isso fica, né, se você não elimina o foco, você não vai ter outra... A boca, ela está dentro do organismo, ela não está separada. A faculdade de odontologia, ela é separada da medicina. Mas isso acaba que, às vezes, parece que a boca está fora do corpo. Então, isso aí terminou já, não existe. O profissional hoje, ele tem que saber que a gente trabalha dentro de um corpo que está preparando o bolo alimentar aí para ser engolido e digerido, né? Enfim. E, doutor, eu quero aproveitar essa tua experiência aí de 25 anos atuando na odontologia domiciliar. Quais são as principais queixas que o senhor ouve nesse histórico de atendimentos? Assim, quais as principais queixas? A principal queixa que a gente escuta nas chamadas de atendimento domiciliar é a dificuldade de mastigar, né, no paciente mais adulto maduro, né, a dificuldade no triturar o alimento, ou dentes fraturados que quebram, de uma hora para outra, meus dentes estão quebrando, O que acontece? As pessoas de mais idade hoje, elas estão chegando na sua terceira idade com a dentição. Antigamente, nossos pais, avós, eles chegavam muitas vezes sem dentes. Então, os problemas dentários eram só nas dentaduras. Era muito simples, era fazer outra dentadura, você resolveria. Né? Hoje em dia, não. As pessoas têm um índice grande de pessoas dentadas e um índice baixo de pessoas desdentadas quando estão chegando na idade avançada. Então, o índice de cárie aumentou muito. O índice de doença periodontal, porque tem o dente, né, na boca, que é o sangramento gengival, tanto a gengivite como a periodontite, aí dividido em vários graus de acometimento. E muitas vezes essas cáries, elas são cáries de raiz. Por quê? Porque a gengiva já perdeu a sua altura, você vai expor a raiz do dente, e essa raiz não tem esmalte. Então, exposta ao ácido, né, da alimentação, normalmente rica em açúcar, vai causar a destruição desse tecido, a desmineralização, e essa raiz normalmente vai quebrar, a coroa vai quebrar, bem no estrangulamento que começa a coroa com a raiz. Então, isso muitas vezes é a queixa principal, não consigo mastigar, ou dor, porque meus dentes estão quebrando. É justamente isso, por cárie em volta circular entre a coroa e a raiz. E aí essas fraturas, às vezes, acabam ficando pontas. Essas pontas acabam ferindo bochecha, língua, né, toda a mucosa, fazendo ferimentos que muitas vezes aí você vai ter que tratar com ou a eliminação dessa raiz quebrada, ou tratamento de canal, ou só a restauração. Mas a principal dificuldade, assim, o principal problema que as pessoas veem, que se queixam, é isso, às vezes mau hálito, há uma desconfiança de mau hálito, ou as pessoas que têm alguma doença mais demencial recusa ao comer, se alimentar, recusa ao falar. Por quê? Porque sente dor na boca. Ao falar, você expele ar, né, inspira e expira, e isso causa também sensibilidade nos dentes. Então, as pessoas têm uma recusa ao comer, e aí, quando vai buscar o atendimento, né, vai chamar o profissional, descobrir o serviço, ou chamar algum profissional que já é o seu dentista, já está numa situação bem avançada. Fica bem mais difícil. Então, a gente também lá... Pode falar, Rodrigo. Não, para o pessoal que tem algum paciente enfermo, com dificuldade de locomoção, um técnico de enfermagem contratado, ou um cuidador ou familiar, de que forma ele pode identificar algum problema bucal ali? Porque me parece, né, que quando o paciente está enfermo, a gente se preocupa tanto com o resto e esquece a boca. Que sinais aí, como pode identificar que esse paciente precisa de cuidado bucal?
Essa é uma pergunta muito interessante e que cabe salientar a todos os profissionais da saúde, cuidadores também, familiares, observar, primeiramente, a simetria de face. Se você notar algum inchaço na face, algum lado maior, né, isso já é algum sinal que pode estar ocorrendo alguma doença bucal. Tá? A outra questão é quando a pessoa recusa, vem fazendo uma alimentação e começa a parar de comer, vem recusando certos alimentos ácidos, ou mais frios, ou mais quentes, você também tem que desconfiar. Depois, ao tentar escovar, se a pessoa também não está deixando, né, fazer escovação, ou não quer fazer mais a escovação, também é outro sinal. Dessa forma, você vai. Outra questão de doença periodontal, o cheiro, né, o hálito. Quando você tem um hálito pesado, você vai ter, com certeza, doença periodontal. E isso, muitas vezes, ele é assintomático. A pessoa não sente dor nos seus graus iniciais ali de gengivite, quando tem o sangramento da gengiva marginal. Mas isso vai descendo, o tártaro vai descendo, vai destruindo o osso, até que o dente vai afrouxar e vai um dia avulsionar, cair, né, vai sair do alvéolo. Então, acaba que isso vai dar um cheiro forte também no ambiente. Para quem está junto, observar isso. O cheiro, a simetria, recusa ao comer, recusa a escovar, alimentos que têm temperaturas um pouco mais baixas ou mais elevadas. Isso aí são os primeiros sinais aí de que tem alguma coisa anormal. E outra questão, doutor Daniel, que eu acho importante, a prevenção, né? Porque às vezes a gente deixa acumular um problema na saúde bucal, resolve pontualmente e depois esquece. A importância da continuidade também, né? Penso eu. Perfeito, Rodrigo. Assim como o paciente consultório, o paciente domicílio, muitas vezes por ser um paciente parcialmente dependente ou totalmente dependente, ele não tem autonomia para marcar suas consultas. Então é importante que o profissional combine ao término do tratamento alguma escala de manutenção periódica preventiva periodontal, ao mínimo. Tá? E se você faz um trabalho reabilitador de prótese, também você tem que ter esse cuidado, porque a mucosa, toda a fisiologia óssea, ela muda e muito rápido no paciente de idade avançada. Então, você estipulando, combinando com a família, com a própria equipe de cuidadores, uma data para o retorno e depois periodicamente observar se vai ser mensal, trimestral, semestral, vai depender de cada paciente e de cada envolvimento da equipe. Se a equipe se envolver e ajudar a fazer, eu não digo para tirar a autonomia da pessoa de idade avançada. Se ela quer fazer, ela tem que fazer a sua higiene bucal. Eu acho muito importante isso. A gente não pode tolir essas pessoas, né? A gente tem que fazer uma escovação supervisionada, que eu chamo. Junto com o cuidador ou com o técnico, ela vai fazer a sua escovação e depois, de forma delicada, de forma carinhosa, você vai tentar ajudar em alguns lugares que não estão sendo bem limpos. Tem pacientes que resistem a isso. Tá? Então, as manutenções são mais frequentes. Então, cada caso é um caso. Como a gente fala muito em idoso, né, com deficiência de mobilidade, a gente vê o uso de prótese dental. Eu estou como especialista, quais são as orientações mais importantes que tu acha para pontuar para esses pacientes que têm uso de prótese dentária e estão acamados, por exemplo? Existem dois grandes grupos de próteses, tá? As próteses fixas e as próteses móveis. O que eu observo, paciente já mais com idade maior, é que muitas vezes eles não removem as suas próteses, dentro das próteses móveis, eles não removem as suas próteses para fazer a escovação. Ou porque não conseguem, ou porque acham que não precisam. Ou porque já não estão se dando conta que tem que tirar. E eu acabo muitas vezes sendo chamado para atender pacientes que não removem prótese há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então aquilo é uma
uma fonte de bactéria que a pessoa está engolindo, aspirando, respirando aquilo, incrível. E aquilo acaba muitas vezes causando cândida na boca, né, sapinho, vermelhidão. Então, assim, primeira coisa é remover as próteses móveis para higienização. Muitas vezes me pergunto, durmo com a prótese ou durmo sem a prótese, dentro das próteses móveis? Depende. Se a pessoa sempre dormiu com a prótese, segue dormindo. Se não dorme, não tem regra, não precisa dormir. O ideal é tirar as pontes móveis, sendo parciais ou totais, no mínimo 2 a 3 horas por semana para deixar a mucosa descansar. Isso aí remover em todas as escovações. No mínimo de 2 a 3 por dia. Manhã, tarde, manhã, após o almoço e antes de dormir. Dentro das próteses fixas e dos implantes, a gente tem que ter um cuidado maior ainda. Por quê? As próteses estão ali porque estão presas em dentes ou implantes. Mesmo implante acaba tendo infecção, pode ter perimplantite, que é inflamação no implante. Então você tem que ter a manutenção do profissional e orientações com escovas adequadas, como passa-fio, como interdentais ajustadas à gengiva e ao implante, e as próteses fixas que possam passar por cima, para que você não tenha ali naquela região onde a escova não vai, a infecção por cárie e periodontite, enfim, fratura muitas vezes, ou até o dente vem a avulsionar por uma periodontite avançada. Então, uma adequação da escovação, com as escovas adequadas, e às vezes, muitas vezes, um controle químico com bochecho, de vez em quando com uma clorexidina, 0,12%. Não é para fazer o uso sem acompanhamento profissional desse tipo de produto, porque é um produto medicamentoso que acaba alterando o paladar, manchando os dentes. Isso tem indicação por profissional, mas a escovação mecânica é a dica que fica tanto para próteses fixas como para os implantes. E a manutenção regular dos seus, a manutenção com o seu profissional. Ótimo. Outra questão, hoje se fala muito em implante, né? Nunca se falou tanto e se fez tanto implante dentário, tanto para fins estéticos, funcionais, enfim. Ele é indicado para esses pacientes bem idosos que estão críticos em residência, e se é possível fazer esse serviço no domicílio? Veja bem, a implantodontia ela é uma excelente oportunidade que as pessoas estão tendo para sua terceira dentição. Para quem não teve dentes, ela ou perde um dente, enfim, para qualquer reabilitação, acho que a implantodontia hoje é a número 1, tá? Para a reposição de dentes. O que ocorre que em domicílio eu não recomendo esse tipo de abordagem na parte cirúrgica, como eu havia falado, em relação à biossegurança. Eu preciso, para osseointegração, que é a colagem do implante no osso, eu preciso um ambiente completamente isento de infecção. Então, você vai ter, no ambulatório, uma condição um pouco melhor, até para precisão de colocação dos implantes. Mas, hoje em dia, existem reabilitações que não são só implantes, são outras reabilitações que você pode oportunizar o paciente com poucas raízes de dente, com 4 raízes, eu consigo fazer uma prótese fixa de 8 dentes. Se a pessoa tem condições de higienizar ou tem uma sustentação boa óssea dessas raízes, a gente não vai fazer eutanásia dental, a gente vai salvar essas raízes e eu vou botar uma prótese fixa de 8 dentes, sem cirurgia, sem nada, na residência do paciente. Então, assim, a parte de implante cirúrgica em ambiente domicílio, eu não acho seguro. Agora, a parte de prótese fixa, prótese móvel, restaurações, extrações, sem problema nenhum. Então, assim, os implantes, e a tua segunda pergunta que foi, se tem problema ter idade avançada em fazer implante? Nenhum. Inclusive, existem estudos mostrando que os implantes, as reabilitações em implantes são melhores nos pacientes de idade mais avançada do que no jovem. Porque o paciente de idade avançada, você dá todas as recomendações e orientações, ele vai seguir à risca. Já o jovem, faz o implante hoje, já não vai tomar o remédio talvez essa noite, já não vai limpar como você disse, como você orientou hoje, e o paciente idoso, você marcou a reconsulta, ele vai vir,
Então, assim, por idade, os implantes não contraindicam nenhuma. Você tem que ter uma saúde médica, uma condição médica de segurança para a realização dos procedimentos, mas são procedimentos muito simples. São procedimentos que você consegue colocar 4, 5 implantes em torno de 1 hora hoje. Você coloca 4, 5 implantes. Você sai com a dentadura, né, com a prótese fixada, parafusada, no outro dia, ou se não, no mesmo dia. Mas isso em ambiente de consultório, ambulatorial. Certo? Tem um assunto ali que tu comentaste, que eu fiquei intrigado, que é a cárie. A cárie, a gente sempre tem aquela sensação que a cárie tem criança, né? Crianças, né? Das cáries. Mas isso não é uma verdade. Ela pode ocorrer em várias fases da vida. Não é uma verdade. E isso é estranho, porque muitas vezes a gente vai fazer os planos de tratamentos e aí lá tem 8 cáries, aí vai passar para o familiar, muitas vezes para os filhos, sobrinho, ou para o gestor, né? Mas como? Como é que a minha mãe tem cárie? Tem 8 cáries? Como é que pode? Cárie é coisa de criança, né? Cárie é coisa de jovem, né? Mas justamente o que eu falei, porque a pessoa também na idade avançada volta a fazer uma ingesta de açúcar maior, tem menos salivação, porque a saliva acaba lavando a boca, o pH crítico para fazer cárie, ele fica mais suscetível. Então, com certeza, a remoção de placa, ela é menos eficiente, porque eu tenho, muitas vezes, recessão, a gengiva que retrai, eu tenho uma área maior para colonização de placa bacteriana, que vai fazer com que aumente a incidência de cárie na terceira idade. Eu estou com umas dúvidas aqui, pensando se uma avó minha precisasse usar os medos. Por exemplo, o uso desses anestésicos locais. Tem algum perigo para paciente muito debilitado? Dentro de uma anamnese, dentro de um contexto todo de avaliação global do paciente, você hoje não tem perigo de fazer esse tipo de anestesia. Você pode, para os pacientes cardiopatas ou hipertensos, você pode usar anestésico sem vasoconstritores. Tá? Ele tem o mesmo efeito anestésico, só que o tempo, a duração dele para procedimento, ele não é tão longo. Mas ele tem uma eficiência de fármaco, né, de anestesia igual com vasoconstritores. Não há problema nenhum, há segurança para isso. Você pode fazer de 8 a 11 tubetes num paciente para que necessite anestesia local com segurança. Claro que você tem um monitoramento da pressão, você tem um monitoramento de oxigenação, tudo isso. O profissional que está indo no domicílio, ele tem que estar capacitado para emergências médicas. Isso é fundamental, você ter uma habilitação para emergências médicas, caso necessite. Até hoje eu nunca enfrentei problema em relação a isso. Claro que já fiz atendimentos de urgências de outra ordem, mas assim, nunca tive problema com anestésico. Isso é muito mito, tá? A gente tem uma tolerância ali, a medida para ter segurança para esse tipo de abordagem anestésica. Outra questão, que é uma dúvida até minha, Daniel, nós temos pacientes internados conosco de alta complexidade, inclusive com ventilação mecânica, com uso de traqueostomia, bem sensíveis, né? É possível fazer todos esses tipos de tratamentos ou é mais restrito? Veja bem, esse tipo de paciente é um paciente muito vulnerável. Tá? Você tem que fazer uma avaliação do que é o melhor para esse paciente. Ninguém vai propor reabilitações complexas para esse tipo de paciente. Nós vamos fazer controle de infecção desse paciente. Nós vamos tratar a gengivite. Nós vamos, talvez, tirar dor. Nós não vamos propor, nesse momento, para um paciente nesse estado, uma reabilitação complexa. Você tem que ter um insight, um entendimento de que isso não é prioridade. A prioridade é a gente controlar a infecção. Tá? E a infecção está entrando pela boca. Nesse paciente, a vulnerabilidade é muito maior, os teus riscos são bem maiores, então os procedimentos são bem mais limitados. Isso a experiência acaba te dando. Tá? Você não
você não adquire isso, né? Você tem que tomar muitos cuidados. A primeira coisa é toda a equipe junto, não é sozinho que você vai resolver esse tipo de paciente. E as tomadas de decisões também. As tomadas de decisões de que vai fazer ou que não vai fazer, claro que é a nossa autonomia orientar, então, mas poder também dividir com a equipe essas questões. Tu comentaste lá no início, a gente está falando muito de pacientes idosos, né, alta idade. Tu atende também a pacientes jovens, crianças com síndromes. Tu comentou no início, eu queria que tu comentasse se na prática o atendimento é o mesmo dos idosos e as crianças. Veja bem, os pacientes com necessidades especiais é outra faixa etária, tá? São o tipo, a abordagem, o contexto deles são diferentes, tá? Eu tenho pacientes assim, muitas vezes por dificuldade de locomoção, que sofreram algum acidente automobilístico e ficaram em cima de uma cama, muito triste todo o contexto, e esses pacientes precisam de atendimento domiciliar, precisam de atendimento odontológico. Mas os cuidados médicos são os mesmos, são pacientes vulneráveis. Temos que tomar os cuidados necessários para que tudo ocorra dentro do padrão, tudo que ocorra com segurança. Mas, assim, com certeza, também é uma camada da uma população que precisa da abordagem odontológica e acaba sendo os mesmos equipamentos, com a mesma equipe. Claro que as doenças que acometem essa idade são outras, diferentes da terceira idade. Doutor, eu vou pedir agora no final que o senhor dê algumas dicas de uma boa saúde bucal para pacientes que estão em casa. Primeira coisa é o controle de placa bacteriana, que é o principal, né, nosso vilão aí, a placa, né? Você fazer escovações diárias, não substituir escovações por bochechos, porque os bochechos que andam por aí muitas vezes acabam mais prejudicando do que ajudando, visto que o que remove a placa é a ação mecânica, é a ação da escova. Qualquer marca de escova, todas as escovas do mercado são catalogadas e boas. Não fazer ingesta de açúcar noturno, principalmente para os pacientes que estão em domicílio, porque esses pacientes que têm o baleiro do lado da cama, ou uma rapadura, esses pacientes acabam fazendo muitas cavidades de cárie, e o que acontece é que esses pacientes, como têm o canal um pouco atresiado, não acusam dor aguda de dente, porque os seus canais ficam mais atrésicos, mais fechados, então a dentina fica menos sensível. E essa sensação de não acusar a dor, o dente vai fraturar por cárie, então vai ficar com aquela situação de novo, só com a raiz dentro do osso e a coroa na mão. Fazer uma alimentação rica do que a gente já sabe aí, né, de uma variedade de nutrientes que possam fazer a nutrição completa, isso aí profissionais da área podem orientar melhor. Visitar regularmente seu dentista, se não puder ir até o dentista, fazer a chamada do paciente, do profissional em domicílio, e as pessoas que são mais dependentes, buscar orientação junto ao profissional, odontólogo, como escovar uma pessoa no leito, porque se for cada vez ter que botar no banheiro para fazer escovação, muitas vezes as pessoas não vão acabar sendo escovadas. Então, você hoje pode fazer escovação, deve fazer escovação no leito, ou na frente da televisão, com todos os equipamentos e escovas adequadas ali, para que a gente faça essa remoção de placa bacteriana, que vai prevenir doença cárie, doença periodontal, gengivite, periodontite, enfim, todas as outras. E ser muito atento, né, à situação bucal, a questão de volume, aumento de volume de um lado ou do outro, a questão de úlceras na mucosa, que muitas vezes acabam dificultando assim o bem-estar, porque acabam abrindo úlceras por próteses que estão mal adaptadas ou dentes que estão quebrados, acabam ferindo essa mucosa e isso vira crônico, e isso não pode ficar
se perpetuando naquele tecido, que pode vir a causar outras consequências mais sérias. Então, sim, qualquer lesão na mucosa que não cure de 15 a 21 dias, chame um profissional, porque às vezes o desfecho não é o que a gente gostaria, tá? Porque, assim, mais de 21 dias, uma lesão, uma úlcera que não cura, a gente tem que investigar, que pode ser outras coisas mais sérias. Bacana, Daniel. Eu acho que a gente teve uma conversa bem esclarecedora. A gente conseguiu, acho que, alertar o pessoal aí que a saúde bucal é importante. E tu usou uma frase que eu achei bem marcante. Parece que a boca está fora do corpo. E ela não está, muito pelo contrário, ela faz parte do corpo e integra todos os outros sistemas, como o digestivo e os outros demais, né? Exatamente. Rodrigo, meus parabéns aí à tua iniciativa, viu? Tão preocupado com a saúde bucal, que eu sei que tu é um cara, assim, espetacular, aí sempre estava atento a isso aí para tua equipe. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço tu aceitares o nosso convite, a porta está sempre aberta, doutor, para divulgar o teu trabalho, que eu acho fantástico. E agradeço o pessoal que está assistindo a live, que está ao vivo no Facebook, e logo, logo nós colocaremos no Instagram também, tá bom? Agradeço a todos e tenham uma boa noite.